Prezados amigos e companheiros, Parashat Shmot, preservar a identidade judaica. Hazal, pergunta no Midrash, Vaikra Rabá, 32, parágrafo 5. Por qual mérito nossos antepassados foram redimidos do Egito, mesmo que os 210 anos determinados para a escravidão chegaram ao fim, era necessário que houvessem méritos para que eles saíssem do Egito e fossem redimidos, uma vez que estavam afundados em baixíssimos níveis de impureza. Então, que mérito eles tinham para essa redenção? Responde o Midrash: o mérito da redenção foi por não terem mudado seus nomes para nomes egípcios, por não terem mudado seus idiomas da língua sagrada para a língua egípcia, e também por não terem se assimilado no povo egípcio. Além disso, eles tiveram o mérito da redenção, da Geulah, por não denunciar uns aos outros ao governo egípcio. Todas as nações que vão para o exílio, cedo ou tarde, se mesclam com as outras nações, deixando de manter 4 sinais que os diferenciam das outras nações: nomes específicos, idioma original, casamentos mistos, cuidado para não caluniar uns aos outros. Com o tempo, entra na consciência das pessoas exiladas que se não desejam permanecer marcadas como estranhos e que, se não querem sofrer rejeição ou opressão social, devem fazer todos os esforços para se socializar e misturar-se com a nova sociedade. O processo de execução é complexo, abrindo mão das 4 características mencionadas acima. No começo, os nomes serão modificados para nomes típicos do povo no qual foram exilados. Depois, o idioma. Em seguida, para que façam parte da nova sociedade, seus filhos e suas filhas casarão com as pessoas do povo que foram exilados nele, para que façam parte integral da nova sociedade. E se isso ainda não adiantar, eles não pouparão esforços para denunciar às autoridades seus parceiros de povo de origem, provando assim sua fidelidade à nova sociedade. Apesar do declínio espiritual do povo de Israel nos anos da escravidão no Egito, eles entenderam que, se os sinais não fossem preservados, toda a nação se assimilaria e o povo perderia sua identidade entre os egípcios. Durante os 210 anos do exílio, os Yehudim mantiveram todos esses 4 sinais diferentes. Os Yehudim mantiveram essa marca original, destacando-se e diferenciando-se do povo anfitrião. Quando os supervisores egípcios perceberam a diferenciação que não absorvia a cultura egípcia, torturaram cada vez mais o povo. Por muitos anos, os Yehudim sacrificaram suas vidas e a vida de seus filhos em sangue e liberdade para um propósito: não se assimilar aos egípcios. O sacrifício e a devoção à preservação das características judaicas foi o que aproximou o povo da verdadeira redenção. Caso o povo manifestasse a vontade de conviver homogeneamente com os egípcios, demonstrando que a cultura egípcia apropriada a eles, não haveria nenhuma abertura e nenhuma possibilidade para a redenção da escravidão. A partir de agora, entenderemos um pouquinho mais, uma explicação mais iluminada sobre a função do exílio no Egito. O povo judeu se tornou o povo escolhido por Deus somente após terem passado a época de treinamento na terra estranha, de modo que o exílio contribuiu na formação do povo escolhido. Como pode ser? Será que o Egito foi um tipo de treinamento para que possa ser um povo? E se não fosse isso, não seria um povo escolhido por Deus? No exílio do Egito, foi parte do processo no qual Deus preparou o povo para a outorga da Torá. Conforme Kosh Dvarim, capítulo 4, versículo 20. E vocês foram pegos por Deus, que os tirou do Egito, para que seja o seu povo. Aparentemente, o povo judeu não se preparou nesse exílio, uma vez que chegaram ao 49º nível de impureza. Queria ser mais um
já estão impossibilitados de sair. Então, como é expressado esse processo, essa preparação, e etc. E não só isso, consta no Midrash Teilim 15, parágrafo 5. E no mesmo momento que o Mar Vermelho deveria abrir suas águas para a salvação do povo, quando este estava cercado pelo mar de um lado, pelos egípcios de outro lado, o ministro do mar argumentou que ele não estava obrigado a salvar o povo daqueles que eram idólatras, dos egípcios. Por quê? Uma vez que o povo judeu, naquele momento, também era idólatra. Portanto, surge a óbvia pergunta: será que realmente houve um processo de preparação à outorga da Torá? No entanto, concluímos daqui que a presença divina foi que o exílio serviria como preparação para a outorga da Torá, e não do modo que nós pensamos naturalmente. A intenção divina era de testá-los se suportariam o exílio chamado reator de ferro, cura barzelho. O povo judeu sofreu demasiada opressão, péssimas e terríveis condições que fariam que qualquer pessoa ou nação nessas condições mudaria sua identidade para que pare de sofrer e para que se mesclem no povo opressor. Esse foi o ponto examinado. Será que o povo manterá sua singularidade e identidade? O teste do reator de ferro foi uma tentativa para preparar e preservar a identidade judaica. Na verdade, depois que o povo ultrapassou e suportou esse teste, ficou claramente nítido que esse era o povo leal e fiel para Deus. E, portanto, era digno que ao estar à frente do Har Sinai para receber a Torá. A grande maioria do povo, 80%, não resistiu a esse teste. Apenas 20% foram redimidos, tornando-se o povo escolhido. Hoje em dia, a escravidão egípcia existe em conceitos modernos. O trabalho árduo é expresso em correr atrás do materialismo, mesmo tendo que abrir mão de valores morais. Caso tenhamos a coragem e a astúcia de levantar a bandeira da nossa tradição judaica, seguindo os caminhos determinados pela Torá e instruídos por Rahamim, seremos dignos que em breve o terceiro Beit HaMikdash seja construído e que Mashiach Tzidkenu se revele em breve. Amém. Obrigado.